Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Esse é o 6º podcast, o podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é João. Eu sou o Evandro. E meu nome é Marcelo Germano. Bem-vindo, gente, ao nosso 6º podcast. Hoje a gente vai falar sobre o processo de vendas que funciona. Então, existem muitos processos de venda, existem muitos processos que geram venda. O que vocês acreditam sobre isso? Como é que funciona isso na visão de vocês? Eu acho uma boa falar sobre isso, porque o que eu mais recebo no Insta, no direct do Insta, é pessoas falando que não conseguem vender e não sabem o que fazer, né? Não sabe o que fazer. Então, mais do que técnicas de venda, a gente precisa entender o contexto do business como um todo e montar processos que efetivamente, no final das contas, aumentem a performance de venda. E isso inclui bastante coisa. Exatamente, até porque eu vejo que muitas vezes o pessoal acha que vendas é uma coisa só, uma caixa onde simplesmente brotam vendas dali, né? E uma coisa que a gente descobriu muito é que vendas também é um processo. Assim como tem o processo de fabricação ou o processo de prestação do seu serviço, o setor comercial também tem um processo. E toda empresa precisa de uma maneira ou de outra. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Você fala setor comercial, o cara fala, não, mas o meu é uma padaria, não tem setor comercial. Como se uma padaria não precisasse. Não, mas o meu é uma quitanda, não tem setor comercial. Então essa miopia faz com que as pessoas, no final das contas, não vendam, né? Sim. E às vezes tem empresas até maiores. Você deu 2 exemplos de uma quitanda, de uma padaria que teoricamente as pessoas não enxergam, mas tem empresas que as pessoas enxergam e não dão valor para o setor comercial. Olha só, outro dia eu fui fazer uma mentoria, fui ajudar um amigo meu. Ele vendeu uma mentoria e me chamou para ajudar a entregar essa mentoria. 2 empresas, uma empresa que faturava 7 milhões de reais, não é tão pequena assim, empresa com 20 anos de mercado, e uma empresa com 9 anos de mercado que faturava 28 milhões de reais. E aí a queixa, né, não está crescendo mais, né? Pô, uma empresa que em 9 anos chega a 28 milhões de reais, eu acho que cresceu pra caramba, né? Uhum. E a empresa que 7 milhões de reais tem um volume, vamos entender o negócio. Aí ele começou a contar toda a história da empresa, eu falei, desenha o organograma da empresa para eu ver. Eu já sei o que tu quer, né? O que tu tá procurando lá, né? Aí ele foi lá, desenhou o organograma da empresa, desenhou tudo, e aí não tinha uma caixinha lá, né? Departamento comercial. Eu falei, você não tem departamento comercial? Ele falou, não. Falou, não, aqui as pessoas vêm por indicação. E aí ele fala assim, não sei o que está acontecendo, a empresa não cresce mais. Sim, durante bastante tempo funcionou as indicações. Funcionou porque, enfim, o produto é bom, o serviço é bom, e a coisa foi acontecendo, só que chega um ponto que as indicações não é mais o suficiente para a empresa seguir crescendo. O que eu digo, a indicação é maravilhosa, né? É que assim, se não tiver ninguém promovendo o mesmo produto ou o mesmo serviço que você, aí na hora que a pessoa precisa, ela vai e procura uma indicação. Mas se tiver um monte de gente promovendo o serviço, na hora que a pessoa precisa, ela vai buscar o primeiro que aparece na mente dela, dado as buscas que são feitas através do Google, das mídias sociais, esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de aparecer, não está nem falando de departamento comercial ainda. Sim, então, é isso aí. E até da indicação, porque acontece muito, a indicação tende a converter muito rápido. Porque vem bem recomendado, a pessoa chega... Já chega comprado. E aí acaba se tornando viciado em esperar a indicação. O problema é que a indicação não tem controle nenhum sobre ela. Eu posso até incentivar a indicação e tal, mas geralmente se eu depender só daquilo para a empresa crescer, ela vai até um patamar, né? Como é que tem um limite, né? Isso assim, tô no dia 15, não bati minha meta de vendas ainda. Poxa, alguém poderia fazer uma indicação, né? Sim. Não, isso aí fala assim, por que não bateu a meta? Porque os clientes não estão mais procurando. Isso. E é engraçado que assim, as pessoas me falam, Marcelo, eu não sei o que eu faço, né? Aí eu falo, olha, falta de vendas, né? Não existe falta de vendas, o que existe é uma incapacidade de vendas. E aí, quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, você está com falta ou queda nas vendas, ou por alguma coisa que você está fazendo errado, ou por alguma coisa que você está deixando de fazer. Exatamente. Simples assim. Uhum. E muitas dessas empresas aí, a gente tem muitos exemplos na nossa ampla carteira de clientes, né? A gente tem muito cliente que não valoriza o processo de vendas, não valoriza o setor comercial e acha que o vendedor é só um plus, é só algo a mais. Não, se eu tiver alguém ali, tá bom, mas se eu não tiver, eu mesmo bato no peito, faço a gestão, cuido dos funcionários e faço as vendas também. Isso acontece sempre. Perfeito. Eu vejo que uma das funções que mais demora, às vezes, para o dono delegar são as vendas. Uhum. Porque ele diz, não, que sou eu que tenho que... Os clientes querem falar comigo. Os clientes querem falar Exatamente. comigo. Não, eles não vão saber negociar do jeito que eu negocio, não vai conseguir
transmitir aquilo que eu transmito, os clientes querem que eu vá lá. Isso acontece pra caramba. E assim, a gente vai falar de diversos tipos de modelos de vendas hoje em dia, porque estava conversando outro dia com um dono de uma grande empresa de recrutamento lá em Minas, que é um amigão meu. Ele disse, não, no meu mercado, o pessoal só vai funcionar a venda se eu for lá na empresa dele. Esse negócio de teleconferência no meu mercado não funciona. A gente brinca, Evandro, que a gente fala assim, ó, a crença que ferra tudo, para não falar um palavrão aqui no podcast, é mais no meu mercado ou mais no meu negócio. Falou mais no meu negócio ou mais no meu mercado, começou a ferrar tudo. Na minha região. Na minha região, na minha cidade. Exatamente. Ô Evandro, mas já que a gente está falando de processo de vendas, aqui a gente está com o Evandro, da Mito. Eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona o processo de vendas da Mito hoje. Como é que vocês trabalham, vocês que são uma agência, como é que vocês trabalham esse processo de venda, sendo que muito da parte criativa, inicialmente, vinha de você e do Tavo, teu sócio. Isso. E como é que funciona hoje que vocês cresceram? Tem duas abordagens no caso do Evandro. Tem o que ele faz para vender o serviço dele e o que ele faz para vender o serviço dos clientes, né? Tá. Porque de uma maneira São dois pontos. Vou começar primeiro com o que a gente faz para vender o nosso serviço. Exatamente. E conto o que a gente ajuda até os clientes estratégios que a gente tem usado. Então, quando a gente começamos, que era eu e meu sócio, mais 2, 3 pessoas, era o meu sócio que treinava, que tocava a operação e eu que vendia. Sim. Então, ou seja, eu passei por esse processo de eu ser o setor comercial e depois começar a desmembrar isso e, de fato, criar um setor comercial, onde não depende mais de mim, o setor funciona. Então, como nós vendemos, o nosso perfil de clientes são pequenas empresas, ou seja, eu faço uma venda B2B, eu vendo para outras empresas. Então, hoje a gente tem um processo onde a gente faz primeiro uma qualificação das empresas interessadas e depois a gente agenda uma reunião onde a gente faz a apresentação do orçamento, tá? Da proposta comercial. Então, primeiro de tudo, a gente não envia proposta por e-mail. A pessoa manda um e-mail lá, eu quero saber do serviço de vocês, me mandam uma cotação. Eu não mando. Por que eu não mando? Porque eu digo, cada caso é um caso completamente diferente, dependendo da doença, tem um remédio. Não dá para eu mandar uma proposta, eu não vendo pacote pronto, etc. Então a gente passa por um processo de entender o cliente, ver se ele faz parte do nosso perfil e aí agendar uma reunião. Mas no começo você tinha esse processo ou não? Não, no começo era bater perna aqui na rua e pedir indicação e fazer reunião. Então, e funcionou? Funcionou, então. Isso no início a gente foi em cima do nosso networking. Ligava, pedia indicação para eles, ou primeiro foi com eles mesmo, depois a indicação deles. Chega uma hora que isso esgotou. E aí eu precisei me tornar mais criativo para poder vender mais. Tinha uma meta de vendas e eu sei que para bater aquela meta eu precisava de X reuniões, porque nem todo mundo compra. Aí começa o processo. Os indicadores do processo. Perfeito. Então até uma das coisas que eu digo quando não está vendendo, o problema não é a venda. O problema é o que acontece antes da venda. Eu falo assim, você não controla a venda, mas você controla todos os passos que acontecem antes da venda. O cara falar sim ou não está no teu controle, mas você pode fazer um monte de coisa para otimizar, né, maximizar a chance de ele falar um sim. Mas isso você não controla, porque o sim ainda vai depender do cliente. Mas todos os outros fatores você controla. Se você controla todos os outros fatores, eu tenho que focar no que eu controlo. No final do mês... Alguns players que falam sobre venda, algumas pessoas que são referências na área de vendas, que elas falam, eu não cobro da minha equipe venda, eu cobro da minha equipe que elas sigam o processo, que elas façam que eles façam o número de ligações necessárias. Não a venda vai ser consequência da execução do processo. Isso não aí. é? É exatamente isso. Eu sei que se eu fizer 10 reuniões, 3 vão comprar, em média. Pode ser que compre 1, pode ser que compre 4. Mas eu sei que em média 3 vão comprar. Então o que eu tenho que fazer? Se eu quiser vender 9, eu tenho que ter 30 reuniões. 30 reuniões. Exatamente. Então, e para você ter 30 reuniões... eu vou precisar fazer, sei lá, 100 ligações. E aí, então eu começo a criar o famoso funil de vendas. Famoso funil de vendas, que é um processo, né? Isso. Então vou voltar lá que eu estava comentando. No início, quando acabou esse networking e eu não tinha mais contatos, eu comecei a usar a técnica que a gente chama hoje de ataque aos fãs nas redes sociais. A gente criava conteúdo em rede social, cria até hoje, obviamente. E aí eu via as pessoas que interagiam com os nossos posts. E aí eu olhava um por um, o que interagir? Curtia, comentava, vê stories, salva post, etc. Eu via quem mais ou menos tinha o nosso perfil de cliente, eu entrava no perfil dele para ver. E quem tinha perfil, eu fazia uma abordagem.
iniciava uma conversa. Não, e aí, quer comprar de mim? Mas eu vi seu perfil, pelo jeito, eu quero entender mais o seu caso, estou fazendo uma pesquisa aqui, por que você não faz tal coisa? Falava de case, etc. Fazia todos os passos do spin, né? Porque tem toda essa base, né? Para quem trabalha na área de vendas, tem um livro que é base, que é o Spin Selling, do Neil Hackman. E a gente nunca pode chegar de sola de sapato falando, oi, compra de mim, etc, etc. A gente Mas tem isso é o que mais existe, João. Exatamente. Eu tava contando, o Marcelo tem uma experiência muito interessante quando te ligaram para vender um curso, né? Depois acho que você pode contar aqui, mas é o que mais existe, vendedores despreparados, porque eles também não buscam conhecimento, mas a empresa não entende que eles têm que se desenvolver e ligando oferecendo. O que a gente mais recebe de ligação de telemarketing é a galera te liga, você atende, eles descarregam um monte de informação e nem fizeram a primeira pergunta. O que o senhor está buscando? Isso. Como que eu posso te ajudar? É exatamente isso. Então, até falou até dos vendedores, tem que estar preparado, mas eu vou até um passo antes, que os donos de empresas precisam estar preparados. Precisam estar preparados. Assim, talvez você não tenha o perfil de vendedor, não é você que quer estar lá, mas assim, se você não entende como funciona todo esse tipo de processo que a gente está falando aqui, como é que você vai treinar e dirigir a sua equipe? Você não sabe nem o que você precisa esperar deles. Então, eu gosto muito do processo comercial, me encanta toda a magia que acontece pelos bastidores para poder acontecer as vendas no final, né? E é lógico que cada negócio vai ter uma particularidade. Né? A gente tem um cliente nosso, e mesma coisa. As vendas eram tudo meio que por indicação. Empresa de tecnologia participa de algumas licitações, tem negócio, trabalha com negócio de BI. Uhum. E aí quando a gente vai ver, não tem departamento comercial. E quando são coisas complexas, se o dono não estiver envolvido na criação do processo comercial, não sai. Porque é uma venda complexa. Você precisa de gente com qualidade. Se você for contratar de fora, é um recurso caro para uma empresa que está começando. É um recurso caro. E você precisa de um recurso que ele é caro, mas ele tem que dar resultado. Porque não adianta você contratar um cara caro para fazer isso e ele não dá resultado, né? Porque... É isso. E às vezes o pessoal também tem a ilusão de eu vou contratar quase que eu falo um palavrão aqui, um baita vendedor, um baita vendedor com muita experiência que ele vai resolver tudo para mim. E assim, esse é o mesmo problema de qualquer outra área da empresa que você vai querer buscar o salvador da pátria que vai resolver o teu setor e a falta de processo que você não criou. Então, que também não vai resolver. Pode acontecer um caso que ele seja muito bom e de fato gera vendas, mas não tem processo igual e não vai ser replicado. Então, lembrei. Estava falando ali do... Deu branco. Que eu estava fazendo, que eu comecei sozinho e fazia todas essas vendas, eu fazia todo o processo. Eu achava o lead, eu conversava com o lead, qualificava o lead, agendava a reunião até o fechamento. Então, enquanto eu fazia isso, eu fui estruturando todo o processo. A cadeia que existe é como uma cadeia de produção de um sapato numa indústria. A mesma coisa é o processo comercial. E aí eu fui contratando pessoas para partes desse processo. Então, primeiro eu contratei uma pessoa para o início do processo, onde ele fazia o papel de hunter, de buscar os leads, buscar os prospectos, qualificar eles e agendar só as reuniões boas para mim. E aí depois eu contratei uma outra pessoa para... Esse cara a gente chama de pré-venda, né? Pré-vendedor, SDR. Isso estou falando do tipo de venda B2B, vamos esclarecer, né? a super de letrinha, porque sim. Tem pre-sale, SQR, SDR. MQL, SQL... Tem bastante coisa, né? Tem, né? Sim, Vai confundir mais? Vai confundir. O LDR, SDR e o sale, Spotter. Né? O Spotter é o nome da ferramenta. O Sniper, né? O Sniper. Mas assim, gente, tem muito nome para coisas que são simples. Ou seja... Ou iguais, né? Ou iguais, que são coisas iguais, Mas basicamente, nesse processo de venda B2B, você vai ter um pré-vendedor, que é alguém... Vou trazer o português, né? Eu prefiro o português. Alguém que vai arrumar os leads, vai caçar os leads, vai qualificar eles e vai agendar uma reunião. Para que vá um vendedor, aí tem vários nomes para isso também, que vá um vendedor fazer só as reuniões que são quentes. Exatamente. Não faz sentido ele se deslocar ou ele preparar 1 hora, 2 horas para fazer uma reunião com quem não tem nada a ver com o seu perfil de cliente ou não está preparado para comprar naquele momento.
Então eu separo, vai ter o vendedor, vai ter o pré-vendedor, e aí se alguns deles têm, que é alguém que ajuda na parte do marketing de conseguir os leads, conseguir as pessoas interessadas. Então, mas assim, se você não tem ninguém ou se você tem menos pessoas, uma pessoa vai executar mais de uma função. Exatamente, normal. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo prático, né? Se a gente fosse falar com todo o lead que chega no EAG, fazer a sessão estratégica, a sessão de venda que o Evandro falou que faz na Mito, dentro do EAG nós fazemos também, muda algumas coisas, mas é muito parecida. Por exemplo, hoje a gente tem o nosso perfil de cliente muito designado. Esse empresário ele precisa ter no mínimo 5 funcionários. Precisa ter X de faturamento para se adequar ao perfil dos nossos treinamentos. Se eu for falar com o cara que chega aqui que tem um funcionário, que não tem funcionário, se for perder 40 minutos com cada um desses empresários que não tem funcionário, vai sobrar pouco tempo para eu falar para aquele cara que tem 5 funcionários. Então, essa otimização, esse processo de, primeiro, identificar se é o perfil, uma conversa inicial 10, 15, 20 minutos às vezes, para depois tu levar para a parte final, para a parte de fechamento de vendas. Somente o cliente ideal te poupa tempo e dinheiro e faz com que você aumente as suas taxas de conversão. Porque conversar com a pessoa certa, a possibilidade de fechar é muito maior, não é? Perfeito. E cada melhoria que você faz em cada ponto do processo explode, vai ter um impacto significativo no lucro lá embaixo. Tem um impacto enorme. Então, no início, se você tem poucas pessoas interessadas, é o que eu chamo de fazer o cano de venda. Você vai falar com absolutamente todo mundo. Exatamente. Você filtra pouco. A hora que você começa a ter mais demanda do que tempo disponível para poder atender, você começa a qualificar esse povo. Então, faz um funilzinho. Faz um funilzinho. Como você comentou, mês passado lá tiveram, acho que foram 670 pedidos de apresentação comercial. Não dá para eu marcar 1 hora com cada um deles. Exatamente. Então a gente faz uma conversa inicial menor, dá resposta para todo mundo, tá? Pelo menos lá a gente conversa com todo mundo, só que a gente não consegue disponibilizar 1 hora para todo mundo. Mas ninguém fica sem resposta, ninguém tem um encaminhamento, etc. Legal. Muito interessante essa parte de dividir em funil, o funil de vendas, né? Do pré-vendas e da vendas. Então, o teu processo hoje você tem a parte do marketing que está atraindo os leads. Você tem uma pessoa que fica entrando para fazer um discovering, né? Descobrir quem é esse cliente, porque você já chega lá preparado, eu sei disso, porque a Mito é uma agência preparada. Aí o pré-sale liga, numa ligação de 5 a 15 minutos, Isso aí. qualifica. E a qualificação é ver o tamanho, quantos funcionários tem, quanto vende. Perfeito. Então, a qualificação é feita no perfil de cliente ideal. E o perfil de cliente ideal foi sendo construído e moldado e é moldado o tempo inteiro com a equipe de atendimento. Então, nós temos alguns filtros que eu estou buscando no meu perfil de cliente. E aí, eles têm uma série de perguntas para poder identificar se é aquele perfil ou não. Então, no nosso caso, tem a ver com o tamanho da empresa, tem a ver com se ele já tem rede social ou não tem. E aí, dependendo do ponto de maturidade que ele está, eu tenho serviços diferentes que vão se adequar mais ao momento que ele está. Então, por isso até que é entender o perfil do cliente no momento que ele está, quanto que é o orçamento dele e tal, porque eu vou direcionar também, ou eu vou dizer, olha, eu não posso te atender. Se ele está buscando alguma coisa que eu não faço, sei lá, eu quero criar uma identidade visual. A gente não faz isso. Sim. Então, eu já identifico naquele primeiro momento e encaminho ele para um outro profissional, etc. Mas funciona assim. Tem a parte do marketing, tem a parte um pré-vendedor e tem o vendedor. Hoje são 4 pessoas no time comercial, né? E aí você controla as métricas de tudo isso. Controla. Quantos leads está gerando, Sim. Quantos contatos estão sendo feitos, isso. Quantos agendamentos e quantas vendas. Perfeito. Então, eu vejo quantas ligações, quantas reuniões agendadas e quantas vendas realizadas. E isso incrível, né? Que as coisas são bem simples, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar a conta de 10. Para cada uma venda, você tem que fazer 10 ligações. Para cada... Não, 10 reuniões. 10 reuniões. Para cada uma reunião, você tem que fazer 10 ligações. Uhum. E para você fazer 10 ligações, você tem que gerar 10 leads. Uhum. Então, se você quiser fazer uma venda, você tem que ter... 100 leads. Para você fazer uma venda, você tem que fazer 10 reuniões. Para fazer 10 reuniões, tem que fazer 100 ligações. Para fazer 100 ligações, tem que ter 1000 leads. Então, você quer fazer 30 vendas, gera 3.000 leads, né? É isso aí. E aí é só fazer a isso reversa. Se você controlar os leads, se você controlar
ligações, se você controlar as reuniões e se você tiver o melhor script na hora de vender, o vendedor mais preparado na hora de vender, vai vender. Quanto mais preparado, mais você vende. Perfeito. Então, quando eu vejo se não está vendendo, eu vou voltando, etapa a etapa. Beleza, não está vendendo. Quantas reuniões foram realizadas essa semana? Vai dizer, teve um volume suficiente. Eu falo, opa, então o problema, o gargalo está na qualificação. De reunião, ou a qualificação, ou o vendedor. Então, ou esses leads são ruins, ou o vendedor não tá executando bem. Agora, tem poucos leads, ou seja, tiveram poucas reuniões. Então, eu volto a uma etapa anterior. Quantas ligações foram feitas? E assim eu vou voltando até eu identificar onde está o problema. Porque aquilo que tu comentou um pouco antes, João. O problema não é a venda, o problema é o que aconteceu antes da venda. Exatamente. Se foi seguido o processo ou não. Que, como eu falei, alguns players do mercado, especialistas em venda, eles falam que não cobram vendas, eles cobram seguir o processo, que é o que a gente está falando aqui, processo de vendas. Mas isso a gente está falando, claro, são vários tipos de empresas, né? A gente estava comentando antes de varejo, estava comentando se for antes... uma padaria. Mas, então é assim, um dos pontos você tem todo o processo de venda. Aí quem está ouvindo a gente vai falar, mas os funcionários não executam. Então, você tem também o processo de contratação e treinamento dos funcionários, que não é assunto do podcast, mas é tão importante quanto o processo de venda. Se você contratar errado, não treinar as pessoas, não adianta nada. Isso primeiro é ter o processo e depois ter as pessoas que vão... As pessoas certas. As pessoas certas que vão executar o processo. Treinamento, liderança, cobrança, meta, né? Aí os caras falam, não tá vendendo. Qual que é a tua meta? Não tenho meta. Não, e às vezes você tem o processo e não tá vendendo, aí é com as pessoas, ou o processo tá errado, ou tem que modelar, mas se não é as pessoas. Desenvolvimento das pessoas Desenvolvimento, também, né? supervisão, etc. Olha só, hoje tô reformando a piscina ficou pronta, o cara me ligou no sábado. Marcelo, precisa encher a tua piscina. Aí que eu faço, né? Saio ligando pro eletricista, que o eletricista tem que terminar de colocar o negócio do LED, não consegui falar, porque sábado era feriado, não consegui falar com o eletricista, mas eu falei, deixa eu já agendar o caminhão, né? E saí ligando para um caminhão-pipa para encher a piscina. Aí o cara põe assim no site, atendimento 24 horas, eu ligo. Atende 24 horas? Não atende, não. Mas no site tá lá. No Google tá, atendimento 24 horas, não atende. Aí beleza. Desencanei, porque era feriado, ninguém atendia. Hoje de manhã, saiu ligando. Aí eu ligo para pega todos os meus dados, meus dados. Falei, eu preciso encher a piscina amanhã cedo. Já me ligou? De volta? Não ligou. Aí eu ligo para outro. Aí o cara atende e fala, desentupidora. Aí eu falo assim, não é negócio de água potável? Aí ele, água potável. Quando o cara mistura o nome desentupidora com água potável, no desentupidor eu já penso no esgoto, né? Eu já não consigo pensar na água potável. Misturou as duas coisas. Aí é um problema, a gente vai falar de marca, de posicionamento, né? Aí depois o cara não sabe que não vende, né? Você fala assim, desentupidora, né? E água potável são duas coisas que não falam a mesma língua. Conversam, né? Aí o cara... eu vou passar pro meu gerente, ele liga para você. Aí liguei para uma outra empresa. O atendimento dela foi bem melhor. Mas pergunta se ela já me ligou para me dar o preço. É só dar o preço. Quanto custa? 60 mil litros de água. Fala quanto que é. Então, assim, o que tu tá falando é ter um monte de empresa que não vende e o problema não é... É o mercado, Não é a quantidade de pessoas interessadas que chegam. Não é, ou seja, volume de leads ou de prospectos. O problema tá no processo de atendimento. Ponto. Que é uma outra etapa do Dependendo do atendimento, eu não... Porque, lógico, chega uma hora que você vai fazer... Aí teve um que eu liguei, o cara já deu o preço na hora. Achei um absurdo. O segundo preço que eu consegui era metade do cara que deu o preço na hora. Também não adianta, né? Então, assim, tem gente que quer vender e tem gente que não quer vender. E aí não funciona se não quer vender. Quando eu vejo isso, para mim ainda é muito falta de foco do dono na parte comercial. Assim, a gente falou sobre várias técnicas, funil... tudo isso tem que preparar o processo, mas para mim, fora isso tudo, é o tempo e dedicação e energia que o dono coloca no setor. Quando eu falo setor comercial, para mim, eu estou falando sobre tudo que envolve marketing e vendas. Porque, assim, para mim, uma empresa, para ela crescer, é pelo marketing e vendas. Sim. E, assim, por mais que você tenha um serviço e um produto que seja ok, se você foca muita energia em marketing e vendas, a empresa tem bastante chance de crescer do que você ter um excelente produto e um excelente serviço que você não bota energia no marketing e vendas.
geralmente essa outra empresa não cresce e fica puto da cara com a empresa que tem um serviço ok e que cresce. É ou não é a verdade? Eu recebi um direct desse hoje de manhã. Você estava comentando. Olha o direct que eu recebo. O cara falou que ele trabalha lá com frango, né? Galeto, esses negócios. Aí tava falando que o concorrente dele, a loja é nojenta, o atendimento é ruim, detonou o concorrente e falou, mas a loja dele tá sempre cheia, a minha tá vazia. E a minha é tudo limpinho, tudo arrumadinho, meu atendimento é fantástico, espetacular, mas ele tá cheio, eu tô vazio. O que eu devo fazer? Aí eu falei assim para ele, olha, uma coisa é a percepção que você tem do negócio do teu cliente, a percepção que você tem do teu. Outra coisa é que a percepção do cliente. Então, para mim, hoje, nesse momento, não importa o que você está falando. O teu cliente, ele está percebendo outra coisa, senão ele não estaria no teu concorrente. Aí fica, mas ele é nojento. Não, ele é nojento é o que você acha. Será que o teu cliente acha que ele é nojento? Será que o teu cliente não acha que você que é o nojento da história? Sim. Né? Até outro dia eu fiz um webinário e eu botei uma foto de assim, tem 4 leites, assim, todos eles são iguais. É uma garrafa de vidro. Aí eu digo, um deles é sem lactose e é orgânico. Qual deles é? Ou seja, se todos eles parecem iguais, aos olhos do cliente, ele é igual. E ponto final. Uhum. Porque às vezes o dono da empresa, ele olha a empresa, o diferencial dele pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Não pelo lado do cliente. Tem que entender qual é a percepção do cliente. Sim, a minha cozinha é não sei o quê, a minha... Claro, você está olhando de dentro. Agora, sai, vai lá fora e entra na tua empresa e olha com os olhos do cliente. E, enfim, assim, é o que o cliente percebe, não é o que você é. Vendas nunca é sobre nós. Vendas é sobre o cliente. Isso é verdade. É sobre o outro. A gente não tem que criar o nosso produto, criar a nossa empresa para nós, para o dono da empresa. Tem que criar para a ponta, para a venda, para o cliente. Sabe uma coisa muito louca que eu vejo? Muito louca. Eu já fiz esse teste diversas vezes, inclusive com empresas de amigos, né? A gente fala de venda, a gente estuda sobre venda. Então, aqui a gente tem bons livros sobre vendas, né? Bons livros sobre persuasão, esse tipo de coisa. A gente está sempre estudando sobre vendas, porque no final das contas a gente quer vender mais. E aí, outro dia, para fazer teste, a gente se inscreve nos sites de outras empresas para ver como que é o processo de venda, qual é a abordagem, não sei o quê. Eu tenho 2 experiências. Uma com um amigo, eu não vou falar o nome, e outra com uma empresa que é meio que concorrente, que também não vou falar o nome, tá? A gente fez a nossa formação de business coaching, né? E aí eu entrei de um concorrente, de uma formação, fiz minha inscrição. E aí recebi a ligação, né? Então você entra, deixa o telefone e eles ligam. Aí o cara ligou e falou, olha, porque vai ter a formação com fulano, ele é o coach das maiores empresas do mundo. E aí começou a falar. E ele falou. E eu aqui, na minha, ouvindo, né? E é lógico, eu tenho um nível um pouquinho mais elevado de conhecimento, dado as coisas que eu estudo. Aí eu falei assim para ele, olha, por acaso, é só por acaso, esse nome que você falou aí, eu conheço, tá? Mas eu queria te dizer uma coisa, independente de eu conhecer esse nome que você está falando, porque ele falou muito do nome da pessoa, né? Independente desse nome que você está falando, no Brasil ninguém conhece esse cara. Eu queria saber qual que é a vantagem que a tua formação tem em relação às outras. Não, porque o cara, o fulano, o beltrano, o ciclano, falou o nome do cara. Então. Mas isso daí lá onde ele está, ele é bom. Aqui no Brasil ninguém conhece. O que isso vai mudar para mim? Ele ser bom vai mudar o que para mim? Ele não vai dar o treinamento, ele não vai estar aqui comigo, ele não vai me ajudar onde eu preciso. O que isso muda para mim? Aí o vendedor despreparado não consegue sair dessa. Por quê? Porque ele está vendendo o produto dele sem se preocupar com a minha necessidade. Sim, aí começa... Porque se ele entende a minha necessidade, ele não precisa falar, porque o cara não sei o quê, e ele é... E aí fica blá, 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 blá. O que a gente mais encontra no mercado, né? Porque ele já começou errado, ele já começou falando o tempo inteiro sobre ele. Ele não falou sobre você, a gente acabou de comentar. Ele não perguntou porque eu estava procurando, o que eu queria, qual que era o meu objetivo. Não quis saber nada sobre mim. É tão básico e é tão simples. É tão básico e é tão avançado, né? Porque a maioria das pessoas não fazem. É tão básico e é tão avançado, porque... E eu entendo até o dono da empresa ou quem está fazendo a venda porque ele convive com o produto dele o tempo inteiro. Então ele conhece o produto dele, ele é um produto dele, ele sabe o que ele tem de bom e a tendência dele quando vai conversar com algum cliente é ficar botando para fora tudo que aquilo é bom. Exatamente. Só que, assim, não adianta se você não sabe o que o cliente quer, o que motiva ele por trás de fazer aquela compra. Eu digo até de uma camiseta. A pessoa entra numa loja. Eu vim aqui procurar uma camiseta vermelha.
Cara, ele não quer uma camiseta vermelha. Ele quer o que uma camiseta vermelha representa, ou ele quer usar para algum motivo específico. E se eu não entendo o porquê que ele está buscando uma camiseta vermelha... porque eu juntar de camiseta vermelha. Isso é porque eu virei, foi a primeira que eu achei. Eu olhei. Foi a primeira que eu vi. Ele tá buscando alguma coisa por trás daquilo. E se você não entende a motivação dele e fica falando em nível de produto, não faz. Aí é preço, né? É preço. Exatamente. É preço. E quando se a gente for fazer, sei lá, uma pesquisa ou uma contratação de um vendedor, né? O dono da empresa, dificilmente ele tem esse conhecimento que a gente comentou aqui agora. Se você faz uma contratação, coloca 10 vendedores novos para fazer um teste, 9 desses caras vão começar a falar sobre produto. Só sobre o produto. Sempre sobre o produto. E acontece o que aconteceu com o Marcelo, acontece o que aconteceu comigo esses dias, e ninguém se preocupa com o cliente. Só que, mais uma vez, a venda ela só acontece quando tem cliente. Se não tiver cliente, a gente não vende. Se a gente não souber, se a gente não identificar o perfil, se a gente não identificar qual que é a sensação que esse cliente está buscando na hora de vender, não vai acontecer a venda. Vai ser, mais uma vez, só preço. Não tem diferenciação, não tem nada. E aí a gente entra nesse campo de minado que tem um monte de gente ofertando tudo o tempo inteiro. Eu faço assim no meu direct. Ó. Toda vez que alguém me manda um direct falando que precisa de ajuda, porque a gente fala o tempo inteiro, todo dono de empresa precisa de ajuda externa, né? Uhum. E aí toda vez que alguém me manda um direct falando assim, Marcelo, minha empresa Y tá desse jeito X e eu preciso da sua ajuda. Aí a primeira coisa que eu faço, primeiro eu parabenizo ele por ele ter uma empresa, já falo que ele é diferenciado da maioria das pessoas só pelo fato dele ter tido coragem de abrir uma empresa. É a primeira coisa que eu falo. Aí a segunda coisa que eu falo, para eu poder ver como eu posso te ajudar, eu preciso saber qual que é a visão de futuro que você tem da tua empresa. E aí, uma vez que você sabe qual é a visão de futuro da sua empresa, eu gostaria que você me dissesse qual que é o maior obstáculo para você atingir a visão de futuro da sua empresa. Então, fala para mim um pouco mais. Quanto que tua empresa fatura, quantos funcionários tem, visão de futuro e quais são os obstáculos. Aí eu acho que eu vou conseguir te ajudar. Pronto. Aí a pessoa começa a dar todas as informações que eu preciso para eu poder conduzir ele no processo de venda. E eu nem vendo, né? Quem vende é o João. Sim. Quem vende é o João. Sim, mas com isso tu consegue ser assertivo na solução. Assim, não vai existir venda se você falar coisas que não é o que ele está buscando. E você não vai conseguir ser assertivo sem entender. Acontece, sim. A gente contrata muito fornecedores, assim como vocês também. E quando vem um fornecedor lá, assim, é o tempo inteiro a mesma coisa. Vai lá, conversa comigo, me faz perguntas ruins, não entende meu negócio e depois me traz uma proposta. Até estava uma pessoa da nossa equipe que geralmente não participa de compras, mas eu chamei ela para poder assistir uma reunião dessa com o fornecedor. Aí terminou a reunião, ela olhou para mim assim, nossa, parece que ele não entendeu ainda o que a gente faz. E assim, ele não vai conseguir me vender se ele não entender o que eu faço. E assim, não é porque eu sou ruim, assim, eu estou torcendo porque eu estou querendo comprar. Eu estou torcendo para que ele me entenda e me traga uma solução assertiva. Estou rezando para isso. E aí, ele não faz. As pessoas não querem ouvir, né? Elas estão, não sei se pelo mundo conectado, não sei pela infinidade de coisas que as pessoas têm para fazer, mas o processo de vendas é muito baseado em escutar o que a outra pessoa quer. Só que as pessoas não querem ouvir. Porque eles acham que o bom vendedor é o que fala bastante. Né? É muito pelo contrário. Eu acho que né? não é nem questão das mídias isso hoje. Eu acho que é a questão cultural de muito tempo atrás. Sim. Porque nós viemos de uma mentalidade, de uma era onde vender era falar do produto. Uhum. Isso está mudando. Aliás, não é que está mudando, né? Já mudou completamente. E tem muita gente que ainda não entendeu como é que o jogo hoje em dia é jogado. Não é mais em cima de produto, é em cima de pessoas. E tem um contraponto, Evandro, que é muito importante, é que a gente vem de uma cultura que vendas, o vendedor era quase que uma profissão, um adjetivo pejorativo, né? Lá vem o vendedor, não sei o quê. E hoje, com o mercado, com a internet, com a globalização, a gente consegue entender que o processo de vendas ele se torna em um processo de relacionamento. Só que, às vezes, as crenças internas que os vendedores têm, que eles acham que eles são só o vendedor, inibem eles construírem relacionamento. E qual que é a reação automática deles? Eu vou falar rápido tudo que eu tenho para falar, para ver se eu consigo vender para esse cara esse negócio que eu tenho para vender. Então, ele esquece de acreditar no produto, ele esquece de fazer o relacionamento e só se preocupa em ouvir o sim do cliente. E aí vem o lance cultural.
vender, ser vendedor Convencer, era pejorativo. isso. Convencer, persuadir, etc. Vou falar um negócio que ele vai ficar encantado e vai querer comprar de mim. Vou pegar uma... Não existe isso. Não, hoje a gente precisa vender. Eu sempre falo, né? Eu só consigo vender aquilo que eu acredito, aquilo que eu compraria. E se eu compraria é algo bom, que vai gerar resultado. Se eu não consigo entender que o meu produto gera resultado para o meu cliente, talvez eu não queira vender para esse. Talvez eu não queira vender mais meu produto, não estaria mais lá. Mas aqui a gente está falando também das empresas B2B que abordam a venda direta com um departamento comercial e vendedor, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma padaria, teoricamente eu não tenho um departamento comercial, teoricamente. Mas, na verdade, todas as pessoas que atendem numa padaria, Vendem. né? Elas vendem. São vendedores, não são atendentes. Assim como numa loja de roupa, assim como em vários outros setores onde sempre foi acostumado a secretária do dentista, do médico, ela é uma vendedora. Pode ter o nome de secretária, pode ter o nome que for, mas se ela não sabe fazer bem esse papel de entender o cliente, etc., e ter uma estratégia, mensurar aquilo, entender, enfim, N fatores que envolvem aquele processo, às vezes pode estar entrando um monte de gente na sua padaria, vendendo pouco pão, e você não entende o que está acontecendo. Acha que o problema é o pão, que tem que criar pães novos, diferentes, etc. E tem um probleminha que é atrás do balcão. Exatamente. Não tem conexão. Um problemão, no fim das contas. Não tem conexão, não tem irônico. treinamento. Outro dia eu estava falando, né? Eu vejo as pessoas reclamando de venda. Tem uma grande marca de roupa, aí, uma loja famosa de roupa, eu vou preservar o nome. Os vendedores, eles têm uma meta de fazer 16 ligações por dia. Então, ele está na loja, está atendendo. No tempo ocioso dele, ele tem que fazer ligação para clientes que já compraram, para o cliente comprar de novo. Eles têm um número, 16 ligações por dia. Adivinha por quê? Ele já sabe mais ou menos qual é a taxa de conversão que ele vai ter dessas 16 ligações. Ele já tem estatisticamente... Tem uma estatística. Isso. Então, a gente estava falando de uma padaria, mas eu acho que vai funcionar bem parecido. Padaria, loja, que é um estabelecimento, enfim, que é aberto ao público e que as pessoas vão lá para comprar. Não é como uma venda corporativa. Então, ali também tem taxas, né? E tem etapas daquele processo que a gente estava conversando. A primeira delas é a vitrine, que é da pessoa, quantas pessoas passam na frente da loja, das que passam... Quantas entram? Quantas entram. E das que entram, quantas compram. Então, hoje em dia tem até ferramentas que mede quantas pessoas passam na frente da loja. Isso, dá para te saber. E quantas pessoas entram na loja. Você olhar isso já é um negócio absurdo, porque quando você olha, você já vai ter completa noção do tamanho do problema que você está tendo. Ou seja, onde está o furo do porquê que não vende? Você começa a fazer algumas perguntas, né? Quando você começa a perceber quantas pessoas passam e entram e quantas passam e não entram, a primeira pergunta é: o que eu posso fazer para mais pessoas entrarem? Porque se eu não sei quantas estão entrando, eu não tenho como fazer essa pergunta. Então, o que eu posso fazer para mais pessoas entrarem? Agora que entraram, o que eu posso fazer para essas pessoas que entraram comprarem mais? Aí às tem vezes mais, é um detalhe, às vezes você trocou o aparelho, a gente no varejo fala visual merchandising, né? Você trocou o aparelho, a roupa que está no manequim, alguma coisa assim do tipo, aumenta o número de pessoas que entram. Sim. E aí são esses pequenos ajustes que você vai fazendo, é a abordagem. Tá? O script da abordagem, todos os vendedores são treinados. O que falar, como oferecer, como mostrar o produto para o cliente, tudo isso é treino. Tudo é treino. Mas a maioria das empresas não tem isso. Sim, até a rede de lanchonetes, também vou preservar o nome, mas é uma grande rede. Tinha um amigo que dá treinamento para essa rede. E aí eu conversei com ele, ele disse, as pessoas vão lá, vão montar o sanduíche, e ele disse que chega uma parte que o atendente pergunta se ele quer um adicional. Então, assim, enfim, quer mais queijo, etc. E ele disse, antes ele só oferecia o adicional. Hoje eles oferecem o adicional e falam 3 adjetivos. Isso mudou, eu não lembro o número exato, mas, por exemplo, você gostaria do dobro de queijo, que deixa o sanduíche mais macio, saboroso e etc. Ele disse que esses 3 adjetivos no final mudam a taxa de quantas pessoas pedem o adicional. E aí eu estou falando de aumento de ticket médio, que é quanto, em média, as pessoas pagam cada vez que compram alguma coisa no estabelecimento.
Então, a mesma coisa também é mensurada em lojas, etc. Porque uma coisa é, a pessoa entrou, a pessoa comprou. Agora, eu quero saber, em média, quanto as pessoas gastam quando compram de mim. Sim, sim. Ela já abriu a carteira, né? Eu posso oferecer mais coisas para ela. É um processo, tem que estar mapeado, você tem que olhar os indicadores e agir em cima disso daí o tempo todo. E não existe um processo único que é aplicável para todas as empresas, né? E aí cada empresa tem que descobrir o seu. O grande ponto é a gente não entrar no negócio de não está vendendo por conta da crise, né? O grande ponto é, tem gente vendendo. E o que quem está performando em vendas está fazendo melhor do que os outros. Porque venda é um negócio que você tem que ter foco. Se não tiver foco, não vende. Tem que ter processo. Se não tiver processo, não vende. Eu tenho um cliente nosso, a Jeep. Fala o nome porque é cliente nosso, a Jeep. Eles fizeram lá treinaram toda a equipe. Fizeram todo um treinamento de venda com a equipe. Eles montaram um departamento de recursos humanos que toda semana eles estão falando isso que é a aceleradora de vendas. O que eles fazem? Toda semana eles montam uma turma e ensinam técnicas de venda dentro do que eles precisam de um vendedor, lógico, né? E ensina todo mundo a vender durante uma semana. Aí durante essa semana é como se fosse um curso. O cara vai como se fosse um curso. Eles vão lá, ensina a vender, ensina a vender, ensina a vender. Depois eles pegam as pessoas que se destacam e contratam para trabalhar. Ele foi, em 4 meses, ele dobrou o faturamento dele. Era uma empresa que faturava 3 milhões por mês, foi para 6 milhões. E aí, nessas técnicas de venda, eles fazem muitas coisas. Inclusive, uma das coisas que eles fazem é, o vendedor está no tempo ocioso, ele tem que ir no Google, digitar o nome lá do que eles precisam. Então, eles precisam de... Eles trabalham com drywall, steel frame, esses negócios. Construção a seco. Construção a seco. Aí ele vai lá, coloca lá, drywall. Põe o nome de cidade, drywall, sei lá, põe São Bernardo do Campo. Aí ele vai achar as pessoas que falam, sou instalador de drywall. Aí eles catam para esses caras e ligam. Falam, olha, eu tenho uma oportunidade para você, eu queria saber, vi que você trabalha com gesso, tudo, me fala aí como que está o teu negócio. Aí ele tem a abordagem dele, o script pronto. E ele fala, e nós temos uma oportunidade para você. E aí oferece. Ele tem preço, né? E ele oferece. Então, de você mapear essas coisas, arrumar o script, o que vai falar... conduzir o comportamento do colaborador, porque senão assim, não entra ninguém na loja, o colaborador começa a bater papo, encosta a barriga no balcão, mexe no WhatsApp, e aí não vende, aí fala, não entra ninguém na loja. Não, todo mundo tem que fazer isso. Todo dia o cara tem que ir no Google, achar um instalador, ligar para um instalador e oferecer. Santo dia. Tu falou um ponto bem importante, principalmente em empresas que estão acostumadas a receber um grande volume de pessoas interessadas, geralmente o time comercial fica passivo. Tende a cair numa zona de conforto. E para mim, o time comercial sempre tem que estar numa postura ativa. Então, assim, eu acho um absurdo, por exemplo, eu entrar numa loja, tá alguém mexendo no celular, sentado, jogado num canto, e aí entra, ele leva um susto que entrou um cliente na loja, parece que é uma surpresa para ele. E ainda ele olha com cara de que, você chegou agora para me atrapalhar, né? Isso. E aí ele deixa o celular, tá, tipo, todo desnorteado, tá com a cabeça em outra coisa para vir falar comigo. Então, assim, o vendedor para mim tem que estar com a postura ativa. Ou no caso da loja, ou em pé, ou mesmo esteja sentado, mas ele está atento a tudo que está acontecendo. Uma coisa que acontece muito em loja, por exemplo, às vezes tem um monte de gente na vitrine olhando, ele olha, e ninguém vai lá conversar com ele para ver o que ele gostou, se ele está a fim de entrar, se ele quer provar, se ele quer ver outras coisas, o que ele está buscando. Imagina, para mim, ele entrou, ele está ali na porta para entrar, só falta um... Vem. Convite. Outro dia até eu fui num restaurante, eu estava sentado, entrou um casal, ele entrou, sentou, pegou o cardápio, olharam, ninguém foi atender, o dono estava sentado, eu fiquei olhando, o dono estava no caixa, mexendo no celular, o casal levantou, foi embora, ou seja, e ele não viu os caras entrar, não viu os caras sair. E aí ele não entende por que vendeu pouco naquela noite. Não entende mesmo. E isso não acontece uma, não acontece duas, acontece muitas vezes, em muitos lugares. Em muitos lugares. O tempo inteiro. Aí eu falo, um restaurante. Um restaurante as pessoas têm que estar ligadas, porque ele tem que vender, tem que ter meta. Os vendedores têm que ter meta de ticket médio na mesa e tudo mais, né? Mas via de regra não tem. Tem que ter meta, sim. Isso. A mesma coisa que você falou. O time que atende os clientes, os garçons, é o time comercial. Sim.
Assim, ele tem que ter meta de vendas de tudo, ser comissionado, etc. E tem várias políticas para poder desenvolver isso, né? Tem que trabalhar todo o treinamento o modelo mental desse colaborador que trabalha ali atendendo, para ele saber que no final do dia os números não mentem. Então, se ele não fizer o papel dele e o cliente sair, levantar e for embora e não comprar nada, o número no final do dia vai mostrar isso daí. Mas uma coisa que é muito legal quando a gente aprende o que é ticket médio, quando a gente aprende que existem estratégias para aumentar a ticket médio, a gente vai em um lugar, um restaurante, uma loja, a gente começa a pensar, putz, olha, podia fazer isso. Eu e a Michelle, a gente foi numa pizzaria no sábado e a Michelle pediu uma coca, daí não veio a coca, daí ela viu o garçom andando em direção à nossa mesa e quando ele olhou a nossa mesa, ele fez, nossa, a coca, tem que ir lá voltar para buscar. E aí a gente conversando, ela falou assim, putz, os garçons eles poderiam não só atender, né? Eles poderiam passar com a bandeja de refrigerante oferecendo, primeiro, para não esquecer, e segundo, para vender mais. E outro ponto, se eles passam uma bandeja com, sei lá, sorvete vendendo, em vez de esperar a pessoa pedindo, tem esse sorvete aqui, desperta o desejo, e um picolé que ele vende, um sorvete que ele vende, aumenta o ticket médio daqueles clientes. Uhum. E aí no final da noite dá um valor muito maior. Então tem N coisas, quando tu vai em loja de roupa, oferecer carteira e etc, e as pessoas não fazem. Eu acho que independente do negócio, porque a gente falou de uma maneira muito aberta aqui, sim, toda empresa que quer construir um processo de vendas, ela tem que entender o conceito do funil, né? Onde vai vir a atração dos clientes, dos possíveis clientes, que pode ser a pessoa que visita o site, pode ser a pessoa que passa na frente de uma loja de roupa. Tá? Aí você vai tendo níveis de conversão. Né? Eu tenho tantas pessoas que passam na frente da loja, tantas pessoas que entram na loja. Das pessoas que entram na loja, tem pessoas que provam roupas. Das pessoas que provam roupas, eu tenho pessoas que compram. Né? Então, você tem que entender quantas pessoas passam na frente da loja, o que eu faço para entrar mais? Ou o que eu faço para passar mais gente? Esse é sempre o caminho mais caro. Né? O que eu faço para passar mais gente? Se já está passando, você precisa trabalhar para que a pessoa entre, não trazer mais gente. Sim. Aí a pessoa entrou, o que eu faço para essa pessoa provar uma roupa? Ela provou uma roupa, o que eu faço para ela para vender? Então, isso se cabe em todos os negócios e vai ser sempre um jogo de número. Uhum. Porque assim, se para fazer uma venda eu preciso fazer com que cada 3 pessoas que provam roupa compram, o meu trabalho é fazer as pessoas provarem roupa. Só que para provar roupa, a pessoa tem que entrar na loja. Então, o meu trabalho é fazer entrar na loja. Para entrar na loja, ela tem que passar na frente. Para passar na frente, eu tenho que fazer o meu trabalho. Isso vai desde panfletagem, né, para passar mais gente na loja, até arrumar o visual da loja, usando técnicas de visual, pode ser visual merchandising, esse tipo de coisa. Tem empresa que usa até cheiro, né? Para fazer as pessoas entrarem. Tem muitas empresas. Muitas empresas usam até cheiro para fazer as pessoas entrarem. As pessoas entraram. Que tipo de abordagem eu vou ter com essa pessoa para ele se sentir confortável e provar uma roupa? Aí a pessoa provou a roupa, aí que tipo de abordagem eu vou fazer para conduzir ela pro fechamento? E entendendo que o processo é racional, né? O processo de vendas ele é racional, mas quando você vende, a venda é emocional. Exatamente. Perfeito. E aí você tem que aprender o processo racional da venda e tem que entender a parte emocional de quem está comprando para você poder maximizar as suas chances de venda de uma maneira total. Você não vende só com, né? Quando você atinge o emocional, você precisa mostrar motivos racionais para a pessoa comprar. Isso é fato. Dentro de um processo de venda consultiva, você desenvolve muito isso. Mas até na venda varejo, venda mais barata, também precisa atingir o emocional, mas também mostrar o motivo racional, que é a qualidade do produto e que isso vai ajudar ele de alguma maneira. Mas dentro do processo de vendas como um todo, né? Eu estou há 3 anos dentro do EG fazendo toda essa parte de vendas. Sempre trabalhei com vendas minha vida inteira, apesar de ser jovem, mas faz alguns bons anos aí, acho que 7 a 8 anos que eu trabalho na área comercial. E eu acredito em 3 coisas, que o vendedor ou um processo de vendas ele precisa ter 3 coisas. 1, Não existe venda sem conexão. Se você não se conectar com o teu cliente, se você não for simpático, se você não criar o rapport que a gente chama, né? Não vai vender. Não vai vender. É muito difícil vender sem conexão. Se a pessoa não for com a tua cara, ela não vai querer comprar de ti. A não ser que quando é oferta muito barato, tá R$10, R$20. O cliente quer muito comprar. Exatamente. Mas já teve coisa que eu tive que me esforçar para comprar, porque os caras não queriam me vender. Primeiro é conexão. O segundo ponto é mercado. Quando eu falo mercado, é conhecer o que você vende. Conhecer as tendências do teu produto. A gente fala aqui de treinamento para dono de pequena e média empresa.
Eu busco muito conteúdo sobre venda, mas eu busco conteúdo o tempo inteiro sobre mercado, sobre bolsa de valores, sobre todos os tipos de negócios, sobre marketing digital, sobre marketing, sobre processos, porque eu preciso entender do mercado do meu cliente. Do universo que ele vive, né? Exatamente, porque ele está conversando comigo, ele está procurando alguma coisa naquele sentido. Se eu não souber conversar com esse cliente sobre o meu produto, qual é a confiança que eu vou passar para esse cara? E o terceiro ponto é script. Se eu não tiver um script preparado com perguntas que não me deixem ficar no cri-cri na frente do cliente, a venda ela vai acontecer. Junto com o script, você tem que estar preparado para combater as objeções, né? Isso. E aí muita gente falha nisso. É zero preparo de combater a objeção. Mas, Marcelo, a objeção, a gente sempre fala muito isso, né? O script, ele não é desenvolvido para lá no final ter objeção. Dentro do script, ele já vai combatendo todas as objeções. Esse é o melhor script. Isso. Não é? Isso aí. Quando a gente fala de script, que é um roteiro, que quem está vendendo deve seguir, assim, quando eu estou falando de um script, não é telemarketing no sentido de decorar uma folha, um robozinho para a hora que alguém entrar, ou a hora que alguém tocar o telefone, eu descarrego aquilo que está escrito. Não é isso. É um roteiro de quais são os passos ou quais são as perguntas que eu vou fazer para chegar até lá. Sim. Então, mas é fundamental ter um roteiro. Assim, esse negócio de eu vou fazendo no feeling, assim, não funciona a médio e longo prazo. Você tira alguns coelhos da cartola e tal, mas assim, se você quer fazer vendas consistentes, tem que seguir um roteiro. Exatamente. E aí o roteiro ele vai te permitir ter perguntas, ele vai te permitir saber a dor do cliente, o roteiro vai te permitir saber qual que é o melhor momento de ofertar ou não para o cliente, o que você deve ofertar ou não. Então, quando você está munido dessas 3 pontas, e claro, isso envolve muitas outras coisas, mas eu acho que é o básico, é entender o teu mercado, é saber fazer a conexão e saber fazer as perguntas certas. Porque vendas é perguntas, né? Porque é sempre sobre o outro. Eu gosto sempre de dizer, né? Eu não acredito em mágica, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução, é o que eu sempre falo. E isso é válido para vendas também. Agora, por outro lado, time, né? Tem que ter um investimento considerável. Aí as pessoas contratam de qualquer jeito, não testam, não avaliam, contratam. Aí depois reclamam que as pessoas não querem, não estão nem aí. O que perguntar para um cliente? Eu tenho ali vários livros, todos em inglês. Tenho pouco material em português sobre isso. Mas tem lá 75 maneiras de... 96 perguntas para se fazer para o empregado. Tenho vários, 200 e não sei quantas perguntas. Porque na hora de contratar, se você não descobrir se esse cara é bom para vender ou não e contratar, não vai vender. Você precisa se certificar. A gente fez um teste aqui, quando a gente foi contratar o pre-sale, e aí ele tinha que sair fazendo a ligação. E ligava para alguém aqui dentro, era uma simulação. Aí quando ele ligava, falava assim, olha, você se inscreveu aqui, ele tinha um script, né? No empresa autogerenciável, aí a pessoa do outro lado, a pessoa da empresa aqui que estava simulando, falou, não tem interesse para isso agora não. E aí a pessoa que estava ali não sabia sair dessa. Então você já começa a selecionar quem gosta de vender, quando não gosta de vender, na contratação, fazendo uma simulação para ver se o cara sabe sair dessa. Sim, a gente sempre faz simulação também. E sabe uma das coisas onde o pessoal mais é eliminado do processo seletivo é com horário. Tu acredita? A gente marca o horário, digamos, como se eu fosse receber a ligação, e a maioria se atrasa. E erra o horário. Assim, isso para mim é o mais básico que possa fazer, que é se preparar para poder fazer aquela venda. E aí, enfim, tem as 1000 desculpas para não estar exatamente naquele horário, etc. Então, às vezes é mais simples, porque às vezes pessoas pensam que para vender eu tenho que ser altamente persuasivo, eu preciso ser super incisivo, chato, insistente. E muitas vezes, para mim, é muito mais disciplina e seguir um processo de fazer boas perguntas. Entender bem a necessidade e oferecer a melhor solução. Ponto. Não precisa de nenhuma outra coisa mágica aí nesse caldo. Porque se a tua solução não for para aquele cliente, tu não precisa vender para aquele cliente. Se você não puder ajudar aquela outra pessoa, você não precisa vender para ele. Então, olha só. A pessoa que quer um bom processo aí de vendas na empresa, alavancar vendas, ela tem que pensar no time de vendas, tem que ter um bom processo de contratação antes de mais nada. Né? Tem que estruturar a jornada do cliente. Onde começa a jornada do cliente, por onde ele passa, quais são os pontos de contatos e os pontos de conversão. Para cada área dessa, um plano de ação. Meta, plano de ação e execução. Cria um indicador, monitora todo dia,
Porque se você cria esse indicador, monitora todo dia, você tem um time alinhado, contratou as pessoas certas, todo dia você faz uma reunião para falar o que aconteceu no dia seguinte. E aí você todo dia cria uma melhoria de 1% no teu negócio. Se você melhora todo dia o teu negócio 1%, no final do ano você melhorou ele nos números compostos aí, isso vai para um número infinito. Verdade. Vai para um número infinito. Então todo dia você senta e fala, olha pessoal, ontem passou 200 pessoas na frente da loja, das 200 que passaram, 50 entrou, das 50 que entrou, 25 provou roupa, das 25 que provou roupa, 5 comprou. Hoje a gente vai ter que olhar isso aqui, olhar isso aqui, olhar isso aqui, vamos ficar todo mundo atento, bora vender. Ó, pessoal, ontem tinha que ter sido feita 15 ligações, cada um de vocês. Fulano fez 15, fulano fez 12, fulano fez 13, fulano fez 11. A gente tem lead para fazer todas as ligações. Vamos lidar com isso? Hoje eu preciso de 15 ligações de cada um. E é isso aí. E é isso, é disciplina. O processo de vendas é um processo disciplinado. É lógico que algumas pessoas têm talento e aí se destaca pelo talento, mas uma pessoa que tem disciplina e segue o que tem que seguir, ela vai performar num nível extraordinário. Sim. E constante, né? E constante, consistente. Não serve ter um pico de vendas porque tá motivado e depois não tá mais, não tá, etc. E entrando nessa pergunta que você falou de estar motivado, né? A gente tem algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram dentro das nossas caixas de perguntas no Instagram. E uma delas é: como incentivar os vendedores? Como manter esses vendedores motivados o tempo inteiro? A gente sabe que venda é algo muito emocional, né? Se o vendedor não estiver emocionalmente estável ou bem para vender, isso afeta o processo de vendas. Sim. Mas como incentivar? Pode fazer campanhas trimestrais, semestrais, mensais. Campanha. Vamos fazer uma campanha. Ó, esse mês aqui a gente vai fazer campanha, sei lá, ticket médio. Então vamos ter que oferecer tal produto para aumentar nosso ticket médio. Ou campanha, dependendo da estação. Vai ter Páscoa. Vamos fazer campanha da Páscoa. Então você vai fazer campanhas de tempo em tempo, alinhar com o time o objetivo da campanha, qual que é a recompensa. A recompensa pode ser em dinheiro, tem muita gente que recompensa em dinheiro, mas não obrigatoriamente quer dizer que a recompensa vai ser em dinheiro. Pode ser um sorteio, você vê, todo mundo está participando, você vai ter que fazer um sorteio de uma viagem. Todo mundo está participando, mas só um ganha. Mas pode ser um sorteio, numa campanha, funciona. Pode ser um vale presente, pode ser sair com o pessoal para ir comemorar num restaurante legal. Quer dizer, pode ser um monte de coisa. Comissão, né? Vendedor que não tiver que correr atrás do variável para fazer o salário, que fica satisfeito com o salário, é a pior coisa que você pode ter. Então, ele tem que ganhar mais de variável do que de fixo, para ele se coçar para vender. Eu acho que são bons ingredientes. Tem mais um monte aí, João. Sim, como é que você faz lá na Mito? Mas, campanha, acompanhamento da campanha, treinamento das pessoas. Assim, uma das coisas que é bem simples, mas também que é básico, mas que ao mesmo tempo é avançado, que é a gestão com as pessoas. Assim, a proximidade com esse vendedor, como você falou, de ter rotina de gestão com eles, é uma das principais coisas para se fazer, porque às vezes fica pensando em algo super complexo, vou contratar alguém, eu preciso dar uma injeção de motivação na equipe, etc. E às vezes o que mais vai funcionar é o dever de casa, de conversar diariamente, de qual que é o foco de hoje, do que a gente pode melhorar. Essa gestão próxima, para mim, assim, é o básico que vai gerar muito mais motivação do que às vezes você ter um prêmio mirabolante e não faz um acompanhamento, não dá feedback, não diz o que está bem, o que está mal. Então, primeiro eu tenho que fazer o básico para depois pensar no avançado. Perfeito. E falando aqui, né? Vocês são empresários e agora eu aqui do outro lado como o vendedor mesmo. Eu acho que o que o Evandro falou é fundamental. Ter alguém para a gente conversar sobre como estão as vendas é algo que é muito interessante, faz com que a gente retome foco, faz com que a gente consiga entender alguns erros. Saia do modo desculpa. Saia do modo desculpa. Se importar. Quando o gestor se importa com o vendedor, porque... Mais uma vez, vendas é emocional. Quando o gestor se importa com o vendedor, você sente que tem alguém se importando contigo, entendendo se você está bem ou se você não está, querendo e te estimulando a se desenvolver. Isso é fundamental. Isso não é caro. Dentro de um processo, dentro de uma empresa, se importar com o teu funcionário, entender o que ele está precisando, desenvolver ele com um livro, como a gente faz aqui, isso não é caro. E as pessoas pecam nessas coisas básicas. Porque, mais uma vez, um vendedor motivado, um vendedor com um emocional bom, ele vai gerar mais resultado com que o outro que não tá.
E isso é fato. A gente pode pegar e fazer diversas pesquisas que isso vai acontecer. Então é muito importante o que tu falou, é o básico. E claro, aí depois quando a gente quer escalar, quer aumentar, quer trazer metas muito grandes, aí a gente vem para campanhas como o Marcelo falou. Eu acho isso fundamental. Legal. O que mais tem aí, João? Como criar uma área comercial de uma clínica odontológica? Ou a gente podia pensar como criar uma área comercial do zero. Só pra gente fechar, acho que seria interessante a gente falar desses processos. A gente vai cair sempre na mesma resposta. Você tem que entender a jornada do teu cliente, fazer isso em cima da jornada do teu cliente. Você pode colocar, entender que marketing e comercial, algumas empresas chamam isso de Marcom, né? Tá tudo junto, marketing e comercial. Bom, primeiro o marketing. Onde eu vou fazer a atração do cliente? Se é pelas mídias sociais, pelo Google, por posicionamento orgânico, eu tenho que trazer as pessoas, né? Se é panfleto na rua, se é outdoor. Tem mídias que não funcionam mais igual funcionava antes, não é esse o ponto aqui, mas o que eu vou fazer para trazer mais pessoas? Aí, beleza. Via de regra, a clínica vai ter uma recepcionista. Essa recepcionista, ela está preparada para atender, conduzir, pensando que é tudo um processo de venda? Então, recepcionista tem que estar ligada nisso, tem que ter as metas dela e tudo mais. Aí a pessoa vai lá fazer um orçamento. Né? Qual é o procedimento para eu fazer o orçamento? Como é a conversa que eu tenho que ter? O que eu faço para mostrar que tem segurança, aquilo, que é higiênico? O que eu faço para a pessoa não se sentir enganada? Eu me lembro que antigamente, quando eu tinha 18 anos, aí eu estava com alguma dor de dente, aí eu ia fazer orçamento, né? Aí eu ia num dentista, e no outro, e no outro. Aí você vai num dentista, ele fala que você tem uma cárie. Você vai no outro, ele fala que você tem 15 cáries. E você vai no outro e fala que tem 8. Quer dizer, é igual o negócio do táxi, sem querer acusar o taxista, mas antigamente você pegava um táxi, a tua maior preocupação é que o taxista ia te enganar. Antigamente eu ia no dentista, a minha preocupação é, ele vai furar um dente que não precisa furar, né? Então, numa clínica odontológica, o que eu faço nesse processo para que o cara, ao fazer um orçamento, ele tenha plena segurança de que ali é o melhor lugar? Eu que estou fazendo orçamento, que tipo de conversa eu conduzo para que esse cara se sinta mais seguro ao fechar? E aí, tudo isso você tem que ter indicador. A gente tem caso de um cliente nosso que antigamente quem fazia o orçamento era quem atendia, quem clinicava, né? Esse cliente nosso, não. Hoje ele tem um dentista só para fazer orçamento e tem o dentista para clinicar. Mudou o modelo mental dele e vendeu muito mais fazendo desse jeito. Então, um departamento comercial de uma clínica odontológica, os dentistas têm que ser dentistas com foco em venda. Se o mesmo que faz orçamento é o que clinica, ele tem que ter foco em venda. Se ele só faz orçamento, foco em venda. E aí a empresa inteira tem que estar olhando para isso. E aí o que ele tem que fazer? Quantas pessoas ligam, quantos agendam consulta, de cada consulta que é feita, quantas pessoas fecham o negócio? Ele tem que ter esses números para poder trabalhar. Se ele não criar esses indicadores, ele nunca vai saber em qual ponto ele está falhando. Exatamente. Então, como tu comentou, começa lá com a recepcionista. Sim. Tinha uma cliente nossa que a gente ajudou a treinar a secretária recepcionista para saber que perguntas ela tem que fazer. Um script de perguntas. Então, a pessoa vem, eu quero fazer um implante. Eu faço perguntas ali. Então tem que marcar uma consulta. Mas perguntas, você já fez alguma consulta antes? Você já sabe que tipo de implante quer? Não, eu estou começando a pesquisar. Não, eu já pesquisei, eu já fiz orçamentos, eu vi que eu quero importado. Então tá bom. Então tem uma série de perguntas. Você sabe se você tem dente, não sei o quê? Faz um monte de perguntas. Algumas, às vezes, o paciente não vai saber responder. Então, olha, justamente por isso, a gente tem que fazer uma primeira consulta para fazer uma avaliação mais profunda e ser mais assertivo. Isso, a qualidade das perguntas gera confiança no paciente. E aí tem uma outra coisa da clínica odontológica e médica também, principalmente as que trabalham com urgência, que é conseguir fazer a primeira consulta o mais rápido possível. Porque acontece muito em clínica odontológica, se ele agenda, só tem horário para daqui a 2 dias, se ele está com dor, já era. Ele vai agendar contigo, ele vai ligar para outro. O problema e pronto, não vai furar na tua. Aí e não vai te ligar para dizer que achou outro, tá? E você bloqueou o horário teu e perdeu o horário. Perfeito. Então, quanto antes eu conseguir antecipar para poder fazer isso. Então, é treinamento da recepcionista e treinamento dos dentistas para fazer um orçamento. Porque ele não é só técnico que vai prestar o serviço. Se ele faz orçamento, se ele entrega
o quanto vai sair o preço, etc., ele precisa ter mentalidade de vendas e precisa estar treinado para isso. Senão, você vai jogar um caminhão de pacientes na mão dele e vai perder um monte. Só vai vender aquele que, de fato, o paciente quer comprar muito, né? Aí o cliente tem que se esforçar para comprar. Mas, gente, eu acho que foi muito legal essa troca de ideias sobre vendas. Acho que se deixasse, a gente podia ficar falando mais umas 60 horas aqui sobre venda, porque não falta assunto. Mas a gente vai encerrar o nosso podcast, o 6º podcast, Empresa Autogerenciável. Hoje a gente falou sobre como construir ou sobre processos de vendas, o processo de vendas que funciona dentro de uma empresa. Trouxemos exemplos da Mito, exemplos dentro do EAG que são muito parecidos. A gente trabalha com vendas por telefone, trabalha com vendas de produto de valor agregado, então são processos parecidos, mas também o Marcelo trouxe diversos exemplos de padarias, de clínicas odontológicas, vendas mais no varejo. Então, agradeço vocês dois. Evandro, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, valeu. Valeu, você Evandro. que está assistindo e escutando a gente, até a próxima, toda quinta-feira, às 6h41 no YouTube e também no Spotify, no Google Podcast e no podcast da Apple iOS, também, né? né? No iOS No também, Apple. né? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Tá tchau. ficando chique demais da Tamo, conta. né? Valeu, tchau, tchau.